Igreja, graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Quem está feliz de estar na casa do Senhor, dê glória a Deus aí. Dê uma aleluia. Amém, Senhor. Nesse momento, feche seus olhos, abra o seu coração, deixe as preocupações, as aflições, as dificuldades do seu dia lá fora. Peça ao Senhor nesse momento que Ele entre com providência nas causas que para nós é impossível. Diga assim: Senhor, eu preciso, eu quero te adorar nessa noite. Por isso, esvazie a minha mente e enche o meu coração da tua presença. Hoje eu quero transformar-te. Lá em Salmo 145 diz assim: eu te exaltarei, ó Deus meu, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. E lá no versículo 3 ele diz assim: ó, grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Por isso, vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, pois hoje você veio para isso. Hoje é o culto ao Senhor. Aleluia. Então vamos dar o nosso melhor. Você que conhece o seu louvor, cante comigo, pois a presença do Senhor já se faz presente. Aleluia, Senhor. Santo, 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 santo és. Espírito Santo, vem neste lugar, Senhor. Vem nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Queremos sentir a tua presença, Senhor, neste ambiente. Vem inundando, Senhor, as nossas vidas, meu Pai. Rei da glória, louvor ao Senhor. Diga que Ele é santo, diga que Ele é maravilhoso, diga que Ele é poderoso. Aleluia, Senhor. Santo, 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 santo tu és, Deus. Santo, 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 Senhor. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Rei dos reis, consagrado, tudo que sou. Digamos louvores, transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores bons. Tu és altíssimo, celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e louvarei as tuas mãos, pois por tuas mãos criados, terra, céu e mar e todo ser. E beleza, toda a terra celebra-te. Com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus criador. Toda a terra celebra-te. Com cânticos
vem como em Pentecostes e enche. Aleluia, só a igreja bem forte, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Espírito de Deus. Acaba o Senhor em nós, amém? Já podemos sentir a presença do Espírito Santo. Vamos cantar mais um louvor para nos prepararmos para ouvir a santa bendita palavra do Senhor, amém? Continue nesse mesmo espírito de reverência. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Senhor, procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu e você somos esse adorador que estamos aqui nesta noite, sedento pela sua presença, pela manifestação da sua glória. Oh, aleluia! Santo é o nome do Senhor.
dedicado ao Senhor. Vamos receber a salvação do Boa noite, amada igreja. Graça e paz. O Espírito Santo de Deus envolva de tal forma, de tal maneira, e não consegue destacar a oração da mesma forma que aqui entramos. Sairemos transformados, purificados, santificados, libertos, no sentido muito amados. Pois a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na minha e na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Hoje é noite em que o Espírito Santo de Deus marcou encontro com você. Você não saiu da sua casa numa noite tão chuvosa como essa, porque você quis, foi Ele que te convenceu, foi Ele que te trouxe. Ou desejo de alcançar o seu coração e a sua mente, para que tudo que Ele for ministrar hoje você possa reter, guardar no seu coração. E quando o dia mau chegar, você possa usar como arma de defesa. Porque a palavra de Deus diz que a palavra é a nossa espada, o nosso escudo. É ela que nos defende, é ela que nos protege. Quando o nosso adversário vem com os dados inflamados dele, da nossa mente, do nosso coração, dizendo que a gente não vai conseguir, que a gente não vai suportar, que a gente não vai passar pela prova da forma e da maneira que nós esperamos, com a certeza que Deus é conosco. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Por isso, nessa noite, aguce os seus ouvidos, abra o seu coração e deixe o Espírito Santo ministrar dentro de você. Anote no seu caderno, anote tudo que Ele vai falar, porque um dia você vai usar, um dia você vai fazer essa palavra se materializar na sua vida. Jesus, quando Ele falava, era o poder dele que saía dele. Então a palavra de Deus vai sair em poder, e você vai poder usar esse poder em seu favor, em favor da sua casa, da sua família e de todo aquele que precisar de uma palavra de vida eterna. Por isso, nessa hora, nesse momento, nós chamamos as nossas crianças, né? Temos poucas crianças, mas elas são também muito especial para o Senhor. E nós vamos orar por elas e declarar sobre a vida delas uma unção transformadora. E elas serão instrumentos nas mãos do Senhor para impactar a nossa geração. Estenda suas mãos para cá. Você que é líder, sai do seu lugar, vem pôr as mãos sobre a vida dessas crianças. Nós temos visto Deus usar muito a Mirella. Pessoas que saem daqui falando do que ela fala, porque Deus usa a boca dela para falar. Então, isso são sementes que nós estamos plantando através das nossas orações e da imposição de mãos. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eu aqui as tuas crianças, pois delas é o reino dos céus, assim diz o Senhor. Nós cremos, meu Pai, que essas crianças, cheias da tua graça, cheias da tua misericórdia, movidas pelo teu Espírito Santo, vão impactar a nossa geração. E por onde elas passarem, Senhor, o teu Espírito vai guardá-las, protegê-las, livrar de todo e qualquer mal, agindo poderosamente no corpo, na alma, no Espírito, para consagrar os seus pensamentos, seus desejos, as suas vontades para viverem para a glória do Senhor. Pai, esse aqui é a Lana, irmã, pastora Cris, que tem um trabalho com essas crianças. Dê sabedoria, conhecimento, discernimento, para que elas possam fazer esse trabalho. Porque as crianças, Senhor, elas são o futuro da igreja, elas são aqueles que vão sair como profetas, como pastores, como líderes, Senhor, aprovado e aprovado por Ti. Mas vai passar pelas mãos delas. É elas que vão impor as mãos, é elas que vão ensinar, é elas que vão conduzir. Por isso, dê sabedoria para que elas possam fazer desse trabalho, um trabalho edificante. E lá na frente nós vamos ver o fruto de crianças totalmente envolvidas na obra do Senhor, te servindo no altar para glorificar e exaltar o teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. E envia mais crianças, Senhor. Envia mais crianças para esse projeto que as irmãs estão começando a fazer o trabalho. E nós queremos que esse trabalho vai fluir e vai dar bastante frutos. Vou chamar o pastor Marcelo, que vai trazer a mensagem dessa noite. Glória a Deus, a glória do Senhor.
Edifica-nos, Senhor. Santifica-nos pelo poder da tua palavra. Guarde a sua vida, guarde a sua casa, guarde a sua família. E tudo que ele ministrar no nosso coração possa fazer das nossas vidas a mudança necessária para que vivamos para te agradar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, igreja. Boa Noite, igreja. Boa noite. Graça e paz a todos. Quantos estão bem estar na casa de Deus? Eu convido você a fechar os olhos por mais um minutinho e falar com Deus. Deus amado, Pai querido, nesse momento é a tua palavra que vai ser falada. Fala no nosso coração, dê entendimento e revelação da tua palavra. Que a gente, Senhor, não saia daqui da mesma maneira que chegamos. Mas venhamos sair daqui renovados e transformados pelo poder da tua palavra. Amém. Bom, nós vamos continuar nossa série de ministrações sobre fruto do Espírito. Eu convido você a abrir novamente em Gálatas 5:22. Vamos ler desde o 16 em diante. Deixa todo mundo achar. Semana passada nós falamos sobre 6 dons do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante. Fruto do Espírito. Estava pensando no dom. Fruto do Espírito. É a próxima ministração. A próxima série de ministração. Sobre o fruto do Espírito. Nós falamos sobre 6 dos 9 dons e hoje nós iremos encerrar os 3 e iremos entender algo sobrenatural que Cristo fala exatamente sobre o fruto. Quem achou, diga amém? Então vamos ler. Por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto daquilo que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, uniões egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. Aquele que pertence a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Você pode sentar. Bom, lá na igreja, nós, recapitulando o que nós falamos semana passada, o fruto nada mais é do que o caráter de Deus revelado em Cristo e que é acessível a nós por meio do Espírito Santo de Deus. Como eu falei semana passada, a obra do Espírito Santo sobre as nossas vidas não é primeiramente nos usar para pregar, para curar, não é manifestar primeiramente os dons. A obra do Espírito Santo em nossas vidas é transformar o nosso caráter, é fazer com que a gente se pareça mais com Cristo, e assim a obra dele vai se aperfeiçoando a cada dia. E eu falei também que a decisão de que viver pelo Espírito é nossa. O que Cristo fez na cruz está feito. Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Mas o que Paulo coloca para nós é o quê? Que existe uma guerra infindável que vai acabar quando nós partirmos dessa terra. Há uma guerra infindável entre a carne e o Espírito. E eu falei semana passada, quem que ganha? Quem for mais alimentado. E depois a gente vai ter sobre isso. É eu que escolho ser guiado pelo Espírito.
Como Paulo, a gente acabou de ler no versículo, aquele que pertence a Cristo crucificaram as suas paixões e os seus desejos humanos e agora vivem uma vida guiada pelo Espírito. E nós falamos sobre esses dons, falamos sobre o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade. E hoje nós vamos falar sobre a fidelidade, ou fé na sua tradução. Aí você pode falar, mas o que é mesmo? É fé ou é fidelidade? A verdade é, irmão, elas andam juntas, é a mesma coisa. Ela é como se fosse uma moeda, que de um lado é a fé, do outro é a fidelidade. E para a gente entender isso, eu quero ler algo para você que eu coloquei aqui. Que a palavra fidelidade, ela significa confiança, ou também fé. Também pode significar aquele que é fiel. Para os autores bíblicos, a fé e a fidelidade são as duas faces da mesma moeda. Abrange a ideia como lealdade, confiabilidade, credibilidade e lealdade. Ter fé não significa simplesmente acreditar ou concordar sobre as afirmações sobre Deus. A fé ativa requer dependência de Deus, ou seja, a fé e a fidelidade são a mesma coisa. Ou quando eu creio, eu preciso ser fiel, acreditar. Eu preciso ter confiança naquilo que Deus já falou. Para a gente entender a nossa Bíblia em Tiago 2,19. Sobre alguém que viveu esse fruto. Você diz que crê que é o único Deus. Muito bem, até os demônios creem e nisso tremem de medo. Quanta insensatez, você não entende que a fé sem o quê? É inútil, não tem valor. Não lembra que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por quê? Por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Como vem, a sua fé e a sua ação atuaram juntas. Quando eu cresço nesse fruto, eu não só creio em algo espiritual, mas a minha ação me leva a viver essa fidelidade. Vocês estão me entendendo? Amém. A minha ação de ser fiel, de crer que aquilo que Deus falou realmente vai acontecer. Porque se eu só creio, mas eu não tomo atitude daquilo que Deus falou, não é fidelidade. Não é verdade? E um exemplo foi de quem? De Abraão. Abraão foi alguém que caminhou por fé. Ele cria no que Deus falava e andava segundo aquilo que Deus falava. E sabe quem é? E sabe o que é a fidelidade? O que nós falamos no começo é o caráter de Deus revelado. Você acha que Deus é digno de toda a nossa confiança? Amém. Glória a Deus. Você acha que Deus é digno de você confiar nele? Ou você acha que ele é um Deus caótico, um Deus que não merece a nossa credibilidade? Ele é um Deus fiel. Tudo aquilo que ele fala, ele cumpre. Amém. Tudo aquilo que ele ordena acontece. E é isso que ele quer desenvolver em nós, a fidelidade, a confiança. A gente crescer a cada dia em fé. Amém? Amém. Qual é o próximo fruto? Você quer ver algo sobre a fidelidade? Você lembra de Jesus no Getsemane? Quando ele começa a orar a Deus, ele fala: Senhor, se possível, faz o quê? Afasta de mim esse caso. Só que Jesus tinha o ápice do fruto do Espírito. Mesmo em meio a dor e sofrimento, ele diz o que para o Senhor? Contudo, seja feita a tua vontade. Quando você cresce no fruto da fidelidade, você se torna mais fiel a Deus. Mesmo com a dor e o sofrimento, você continua fiel a Deus. Qual é o próximo dom? E outras traduções também está. Gentileza, tem alguém que tem essa tradução?
E o próximo fruto é a mansidão, que traduzida quer dizer o quê? Que envolve agir com ternura e suavidade, ter uma atitude de humildade. Nós precisamos crescer em mansidão. Nós precisamos ser mansos, como Jesus era manso. Jesus, no momento mais caótico da sua vida, ele era manso. Judas foi para ele: o que queres, amigo? Porque ele era manso. A mansidão ela baixa o furor, irmão. E nós precisamos ser mansos, porque nós somos o quê? Filhos de Deus. Um filho de Deus é conhecido pelo fruto, irmão. Não é pelo dom, não é pelo talento, é pelo fruto gerado pelo Espírito Santo. E esse fruto não é gerado por nós mesmos. Nós podemos ter atitudes de gentileza, mas o fruto do Espírito, o caráter de Deus, é apenas pelo Espírito Santo de Deus. É cultivando essa vida com Deus. E quem é a pessoa mais mansa da terra, que já passou por essa terra? Jesus. A gente precisa aprender com ele. A gente vai ver o que ele fala para nós em João 15 a respeito do fruto, sobre como crescer no fruto. E esse dom é a mansidão. Olha a ternura de Deus. Abre comigo em Isaías 40, 11. Isso, vamos abrir. Umas vezes abrir. Olha a ternura do nosso Deus. Como pastor, ele alimentará o seu rebanho, e levará os cordeirinhos dos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá ternamente as ovelhas com as suas crias. Que aleluia! Ele é o bom pastor que pega os seus cordeirinhos. E nós precisamos desenvolver esse fruto. Precisamos ter ternura e gentileza como Jesus. Quantas pessoas hoje não recebem um abraço? Está passando por um momento difícil, o cristão é o último a abraçar, é o último a chorar com ela, é o último a ter uma palavra mansa. Mas Deus quer desenvolver em nós o fruto da mansidão, da gentileza, da ternura. É assim que o mundo vai conhecer que você é cristão, irmão. É assim que a tua família vai conhecer que você é um cristão. É pelo desenvolver e o desenrolar do fruto. É o fruto. Quando eu cresço no fruto, eu me pareço mais com Deus. Qual é o último? Qual é o último, irmão? Domínio próprio. Isso é um fruto que precisa ser desenvolvido em nós. Você observa como o fruto, ele carrega tudo concernente à nossa vida, em todas as áreas da nossa vida: o amor, a paz, a alegria, tanto do corpo como da alma, como do espírito, na verdade. Tudo envolve o fruto do espírito. E o autocontrole, o domínio próprio, também é um fruto do espírito. Você já observou como os atletas eles funcionam? Para eles terem um bom desempenho, eles evitam doce, evitam bolo. Qual é o desejo deles, pastor? Estava vendo uma entrevista daquele jogador Vinícius Júnior. Ele falou: chega à noite, me dá vontade de comer um doce, de comer um bolo, mas aí eu lembro que eu não posso, porque isso vai atrapalhar o meu desempenho amanhã no jogo. O que ele faz? Ele vai dormir. Mas eles estão fazendo algo que é natural, algo que é para essa vida. O que Deus gera em nós é um fruto do Espírito. Mas a gente precisa desenvolver esse fruto, que é o domínio próprio. Preciso ter autocontrole daquilo que eu desejo, irmão. Quando eu renuncio às obras da carne, isso é domínio próprio. Porque o meu desejo é errar, meu desejo é pecar. Mas quando eu rejeito isso, eu estou exercitando o quê? O domínio próprio. Quando é que a gente exerce o autocontrole? Quando a gente se afasta das obras da carne. E como crescer a cada dia nisso? Como desenvolver esse fruto, exercitando ele na prática? A gente precisa ter o domínio próprio, clamar para o Senhor, para ele desenvolver em nós, para que a gente não
não vai na selada do diabo. Abra sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios 9:24. Isso. Quem achou, diga amém. Vocês não sabem que numa corrida todos competem apenas um ganho-prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar o prêmio perecível. Olha o que Paulo vai dizer agora. Glória a Deus. Nós, porém, fazemos para ganhar o prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não seja desqualificado. Você está entendendo, irmão? Que Paulo está falando que os atletas do mundo correm como prêmio perecível, mas nós que somos a igreja, é por um prêmio eterno que está reservado para nós no céu. Mas olha o que ele fala: eu ponho o meu corpo em quê? Todos os dias em disciplina. Eu treino o meu corpo para quê? Para fazer, disciplino o meu corpo como atleta, treinando para fazer o quê? O que é o certo. E o que é esse certo que Paulo tanto fala? É ter a disciplina na oração, na leitura bíblica, na busca com Deus, na igreja. É isso que está conectado na vida dele. A gente está correndo, irmão. Nosso alvo é Cristo no final da nossa caminhada. Você vai encontrar com Ele. Você está sendo aperfeiçoado para quê? Para encontrar com Ele. O que Paulo escreve também em Filipenses 1:6? Porque aquele que começou a boa obra aperfeiçoará ela até o quê? Até o dia de Cristo, ou seja, até o dia que nós encontrarmos com Ele na glória. Você está entendendo a importância do fruto do Espírito, a gente conhecer? E deixa eu falar uma verdade para você: é impossível, irmão, eu estar conectado na videira e eu não produzir fruto. É impossível. Para a gente entender isso, abra agora a sua Bíblia. Vai abrir a Bíblia hoje. Em João 15. Olha o que Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador, ou agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda ou limpa, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seco. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai, e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Observe a narrativa de Jesus, que ele fala para que ele é o quê?
ele é a videira, nós somos os galhos. E ele fala que existem dois tipos de ramos: aquele que produz o fruto e aquele que não produz o fruto, correto? Então observe que existem duas classes de pessoas que estão na videira: aquelas que produzem o fruto e aquelas que não produzem o fruto. Quem é que Jesus falou que é discípulo dele? Aquela que permanece nele, produz. E ele falou que todo aquele que produz fruto, o que o Pai faz? Ele? E o que foi mais que ele falou? E vós já estão limpos pela palavra que eu vos dei. Amém, glória a Deus. O que Jesus está falando? Que um ramo, para produzir um bom fruto, ele precisa ser limpo pela palavra que ele deixou. Então a gente coloca a palavra num lugar que ela não pode sair da vida do cristão, porque a palavra é que limpa o cristão para ele produzir fruto. É a palavra que em nós gera transformação e lavagem, limpeza. É por isso que o inimigo tenta roubar de nós o quê? A palavra. Aí vem o salmista dizer o quê? Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Outra vez ele fala: luz para os meus pés é o quê? É a tua palavra. É a palavra que limpa, e é por ela que o fruto é gerado. A gente não tem como fugir, irmão, para o outro lado. Não, você tem que fazer isso aqui. Não, você tem que fazer isso outro. Você tem que fazer uma campanha. Não, é a palavra que limpa. Aleluia. E como está a nossa vida com a palavra? Jesus falou: aquele que permanece em mim, meu Pai limpa. E vós, para os discípulos, já estão limpos pela palavra que eu vos dei. Você está entendendo? Mas é interessante isso, porque existem algumas linhas teológicas que diz quem é. O que Jesus quis dizer quando aquele que é improdutivo ele corta e lança no fogo? O que será que o Senhor quis dizer com isso? Alguns dizem que ele está falando, pastora, de uma disciplina de Deus para aqueles que não produzem fruto. Uma linha diz que é uma disciplina de Deus para aquele que não produz o fruto. Ou seja, é um cristão que não produz fruto, ou seja, que parece que está na videira, mas não está, e passa por um momento de fogo. Mas outra linha de pensamento diz que é também o fim, que é quando no final ele junta tudo, o fruto, o galho seco, na verdade, o galho que não produz nada, e lança onde? No inferno. É por isso que eu falei para você semana passada: quem sobe não é quem tem talento, não é quem tem dom, quem sobe é quem tem fruto. Porque o fruto revela quem nós somos. Ninguém produz fruto se não estiver ligado na vida dele. Você está entendendo? Então nós temos que lutar para ter o quê? Primeiramente os dons, não, primeiramente os frutos. Porque o fruto, o dom, é de mim para os homens, é Deus me usando para os homens. Mas e o fruto, pastor? É de mim para com Deus. Eu falei para você que Deus, quando ele olha do céu, ele nunca nos deu um talento. Olha que Pedro pregou muito, mas quando ele olha do céu, ele vê Jó: eis ali um homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Você está entendendo? É o fruto. O dom é um período, foi facultado a nós por um período de tempo. Você lembra de Elias? Quando Elias sobe na carruagem, o que ele deixa para trás? E o que simboliza a capa? A unção, o dom. Por que ele deixa a capa, pastor? Porque ele não vai precisar lá no céu da capa nem do dom. Ele só vai precisar do fruto que foi gerado por Deus dele. Você está entendendo? A gente tem que lutar para ter o fruto, para viver o fruto do Espírito, dizer não as obras da carne. Você lembra quando Jesus disse também: nem todo aquele que lhe diz Senhor, Senhor. Muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, em teu nome não curamos, na expulsão de demônios. O que Jesus vai falar? Por quê? Que eu não te conheço. Vós? E o que é iniquidade? Obra da carne. E para a gente encerrar, esse dia que Jesus dá essa exclamação, provavelmente, no contexto, foi o último dia da ceia, foi o momento da ceia, e todos estavam reunidos na mesa.
É interessante que tinha um lá, a gente pode usar como exemplo, que ouviu toda essa narrativa de Jesus, que é Judas. Jesus está com seus 12, e ele fala: vocês estão limpos pela palavra que eu lhes dei. Mas tem um lá que naquele dia vai tentar no coração para trair Jesus. Observe, ele é como esse ramo improdutivo. É um ramo que estava com a videira, ouviu a videira, andou com a videira, recebeu todos os ensinamentos da videira, mas no fim não produzia fruto. Eu posso falar uma verdade para você? Que não seja eu e não seja você o juiz. Porque o futuro só pertence a Deus, irmão. Hoje essa chama que queima no nosso coração amanhã pode se apagar se a gente não vigiar. E a gente pode trair Jesus. E a gente pode ser como esse ramo que vai ser lançado no fogo. Então, irmão, o que eu faço? Aquilo que Paulo falou: todos os dias eu treino meu corpo. Para quê? Para receber um prêmio que vai ser no céu. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Amém. Nós precisamos disso. Do fruto do Espírito. Eu não estou dizendo aqui que a igreja não precisa do dom, muito pelo contrário. Eu estou dizendo a gente: imagina, irmão, é aí que nascem os grandes avivamentos da história. É uma igreja que tem um fruto, pastor, aí Deus derrama os dons. É aí que nasce o Billy Graham, é aí que nasce o John Wesley, é quando é uma pessoa que está cheia do fruto e Deus derrama os dons sobrenaturais. Que eu, seja você, ainda que não seja para 1 milhão de pessoas, mas seja para o teu vizinho, seja para o teu pai, seja para a tua mãe, seja nessa igreja. Que o avivamento seja gerado a partir disso, do fruto. Amém? Fique de pé. Fecha os teus olhos. É impossível alguém estar na videira e não produzir fruto. Ainda que seja um pouquinho a cada dia, mas todo aquele que está na videira é transformado pelo Espírito Santo. É gerado amor, ele desenvolve amor. Pelo Espírito desenvolve a paz, a alegria, a paciência, o domínio próprio, a mansidão. Então fale com Deus agora. Fale com teu Pai agora e diga: Senhor, eu quero produzir fruto. Eu quero ser desenvolvido em amor. Eu quero que a paz se desenvolva dentro de mim. Eu quero que o teu caráter se desenvolva em mim. Eu quero, Senhor, a partir de hoje, a partir dessas ministrações, ser guiado pelo teu Espírito, ser guiado pela tua palavra, que é que limpa, que transforma as nossas vidas. Fala com Deus agora. Não perca essa oportunidade. Deus nos trouxe aqui para dizer isso, que Ele quer gerar em nós o seu caráter. Deus amado, Pai querido, te louvo e te exalto porque Tu és bom, porque Tu és misericordioso. Eu te peço, Pai, que no nome de Jesus venha a ser desenvolvido em nós o fruto do Espírito. Que o Teu caráter seja estabelecido em nós. Que a cada dia nós venhamos crescer em amor, em paz, em alegria, em paciência, em mansidão, em domínio próprio. Que a gente venha a ser, meu Deus, como está escrito na Tua palavra, que aquele que está no Senhor, o Senhor limpa para que produza mais fruto. E nós cremos, Pai, nisso, nós cremos na Tua palavra. Então, Senhor, a gente não quer ser mais um ramo infrutífero. Não queremos, Pai, ser um galho seco que não produz nada, mas queremos ser aquele que o Senhor produz fruto. Queremos ser aquele, Senhor, que a gente pede e o Senhor concede. Porque o Senhor falou que aquele que está em Ti pode pedir o que quiser e será concedido. Que a gente venha ser essa igreja. Que a gente venha ser uma igreja cheia do fruto para ajudar aquele necessitado. Que a gente venha ser uma igreja, Pai, cheia do fruto do Espírito para estender a mão para aquele que precisa. Que no nome de Jesus, Pai, a gente seja desenvolvido por meio da Tua palavra. Estabeleça, Pai, em nós amor pela Tua palavra, amor pela meditação bíblica, Senhor.
Senhor. Meu Deus, que a gente venha criar o hábito como um atleta de buscarmos em primeiro lugar as coisas concernentes a Ti, concernentes ao Teu reino, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Nos ensina a priorizar o Senhor, nos ensina a priorizar a Tua vontade, nos ensina a priorizar aquilo que o Senhor falou por meio da Tua palavra. Tira a venda dos nossos olhos, tira a dureza do nosso coração, tira, Senhor, as obras da carne. Não queremos ser aquele que naquele grande dia vai ter uma surpresa. Não, Senhor, queremos ser aqueles que vão estar do lado direito, declarando que Tu és santo, que Tu és poderoso. Nós queremos ser aquele, Pai, que vai participar das bodas do Cordeiro. A nossa maior riqueza, Senhor, é a nossa salvação, é nos encontrarmos contigo. Então gera em nós, Pai, o fruto, que nós venhamos crescer no nome de Jesus. E quem crê, diga amém e a glória a Jesus, porque Ele é digno da glória, da glória, de toda a glória. Vamos receber a pastora Kátia. A gente percebe, né, irmãos, pela palavra, pela revelação que a palavra nos traz, que Deus não faz nada. Nós é que temos que fazer. Deus não vai pegar uma varinha de condão, bater na nossa cabeça e gerar fé, gerar domínio próprio, gerar fidelidade. Não. Quem tem que fazer isso somos nós. É nós que devemos fazer isso. Através da busca, através da renúncia. Com Deus não é mágica. Se fosse assim, Judas não teria traído Jesus. Ele teve os mesmos ensinamentos, teve a mesma pessoa do lado dele, mas ele optou ou escolheu em fazer algo que a carne dele já anunciava que era uma prática dele. O apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro, que foi por causa do dinheiro que ele traiu Jesus. Então não existe nem super-homem, nem super-mulher no mundo espiritual. O que você vê uma pessoa crescer no conhecimento, na graça, é porque ela se esforça, ela renuncia. Deus não faz nada que a gente não permita. Não adianta, irmão, não é mágica. Com Deus é esforço. Se esforçar para buscar, se esforçar para obedecer, é um esforço. Você não consegue, mas pelo menos você está se esforçando. Não é encontrando uma desculpa para dizer: mas eu sou um ser humano, mas eu sou mulher, mas eu sou homem, meu marido não vem, a minha esposa não vem, meu filho não está. Não, irmão. Todos nós vamos prestar conta com Deus, diz a palavra do Senhor. Todos nós vamos estar diante de Deus para prestar conta em tudo que fizemos com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Principalmente nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, nós seremos mais cobrados, nós seremos mais exortados pelo Senhor. O que foi que ele falou acerca do ramo que não dá fruto? O Senhor vai cortar. Você está vindo para a igreja, você está buscando, de repente você começa a parar. Você não lê mais a palavra, você não ora mais, você vem no domingo, você vem e passa 2, 3 sem vir. Quando você vê, você não vem mais. Por quê? Foi cortado da vida. E não é isso que Ele quer que a gente faça. Porque sem Ele é impossível a gente viver. O que foi que Ele disse? Sem mim, nada podeis fazer. Eu sempre digo, irmão, tudo nos testifica de ficarmos com o Senhor. Mas tem uma coisa que é impagável: é a paz. Irmão, não tem quem viva sem paz. Não tem quem viva sem paz. Então, tudo isso é o maior motivo para você dizer: eu preciso do Senhor. Eu vou me esforçar para buscar mais e mais, renunciar mais e mais, fazer a vontade do Senhor mais e mais. Eu sempre digo, irmãos, que eu era uma pessoa muito ansiosa. O problema vinha lá em São Brás, eu já estava aqui morrendo preocupada. E não só quem é ansioso
tem paz. Então não deixe com que você seja cortado da videira, porque você precisa da paz. E ele diz uma frase: só eu posso te dar a paz. Ninguém pode dar a paz, nem o dinheiro, nem o sentimento, só Jesus pode nos dar a paz. E prepara o teu coração, que nós vamos ter uma ministração sobre os dons, e o Senhor vai entregar dons nessa casa de oração, mediante o seu esforço, a sua dedicação em obedecer a palavra de Deus. Não, pastor, não, líder, é o que Deus fala ao seu coração, é aquilo que Ele já colocou no seu coração. Renuncie tudo, abra mão de tudo, mas não abra mão daquilo que Deus colocou na sua mão. Você vai ser cobrado, e a cobrança é dolorosa, é muito doloroso. Você que tem sua oferta, você que tem seu dízimo, você que tem, você que nada tem. Quando vamos cantar esse louvor, que diz assim: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Você já tem esse coração como
tem. Você vê como o Espírito Santo tem liberdade para fazer? Quem deseja nesta casa de oração? Nunca fizemos isso. Mas quando ele diz para fazer, nós temos que obedecer. Porque, como disse Paulo, não vivemos nós mais, mas Cristo vive em nós. Querido Deus, amado Pai, eis aqui os teus filhos. O Senhor nos escolheu, nos elegeu para ofertar e dizimar nesta casa de oração. E nós cremos na multiplicação. Nós cremos, Senhor, nas boas dádivas que vêm do Senhor. Nós cremos que o Senhor já abriu a janela dos céus e que o Senhor já derramou suas ricas bênçãos sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa profissão. Está até chovendo. Em nome de Jesus. Que o teu poder se manifeste, que a tua glória se estabeleça, que o teu domínio nos guarde, nos proteja da dificuldade financeira, da amarração financeira, do problema financeiro, porque nós cremos que agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Por isso dizimamos e ofertamos com alegria, porque sabemos que aquele que promete é fiel e já cumpriu, não vai cumprir. Sobre nós, bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem está com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem está com alegria, como o sol brilhará, o Senhor recompensará. O Senhor abençoa as ofertas, o Senhor abençoa as ofertas, abençoa os teus filhos, que cooperam de bom coração, dando a eles graça, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Por esse pedido de oração, vamos orar pelo dízimo, pelas ofertas que você colocou aqui. E você que tem um pedido para fazer ao Senhor, faça agora. Você ouviu o que disse a palavra? Se você permanecer em mim, você pode pedir o que vocês quiserem, que o Pai vai fazer. Não é a minha palavra, não é a palavra do pastor Marcelo, foi a palavra de Jesus. E se Jesus falou, ele faz. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nós impomos as mãos sobre o dízimo e as ofertas que já estão na caixa de oferta. Nós cremos, meu Pai, que a oferta que foi dada juntamente com o dízimo já rompeu no mundo espiritual a prosperidade que nós precisamos. E não vamos sentir falta de nada, porque o Senhor é o nosso bom pastor e o Deus que provê na nossa vida para infinitamente mais do que pedimos ou até pensamos. Da mesma forma, Senhor, nos apresentamos os pedidos de orações. Famílias aqui apresentadas pelas fotografias, pelos nomes, e muitos pedidos, clamando misericórdia, graça, cura, libertação e transformação para os seus entes queridos, para aquele amigo, para aquele familiar. Nós não sabemos o que eles estão pedindo, mas o Senhor sabe. De acordo com a sua vontade, realiza, Senhor, esse milagre que eles estão pedindo e estão esperando. Faça infinitamente mais do que pedimos ou até pensamos, porque o Senhor é o Deus que abençoa, o Deus que transforma qualquer situação para dar louvor e adoração ao Senhor. Por isso, nessa hora, nós declaramos, Pai, sobre estes pedidos, essa fotografia, esses nomes, milagres, sinais, prodígios e muitas maravilhas da parte do Senhor. Nós também apresentamos a nossa nação. Nação essa que vai passar por um momento muito difícil, complicado, porque vamos passar por mais uma eleição. Nós queremos clamar pelo teu agir, pelo teu fluir sobre a nossa nação. Nos dê sabedoria para escolhermos quem vai administrar a nossa nação. Não deixe que sejamos movidos, Senhor, pela ganância, pelo partidarismo, mas que a gente possa ouvir a voz do teu Espírito, para que nós possamos clamar e declarar do físico e do espiritual: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós levantamos bandeiras de partidos, Pai, porque não foi isso que o Senhor disse para fazer. O Senhor disse para orarmos
vai derramar sobre a nossa nação o poder, a graça e a misericórdia, para que possamos viver dias melhores. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem gostaria de dar algum testemunho, falar alguma coisa, se você quiser, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Senão vamos encerrar, estamos num horário bom, 8h20. Vamos chegar cedo para a nossa casa, né? Com essa chuva que está sobre o nosso estado, chuva torrencial. Às vezes diz assim, é tão bom quando chove, mas a gente se esquece quantas pessoas não têm um teto para dormir, né? Não tem um cobertor para se cobrir, enquanto que a gente só está pensando no nosso conforto, né? Vamos orar, pedir para que Deus possa dar para essas pessoas um lugar onde elas possam dormir, e que a gente se importe, não só com o nosso bem-estar, mas também com o bem-estar das outras pessoas. Aí mesmo no seu lugar, esse é o momento de você agradecer a Deus pela semana que passou. Porque se você não teve falta de nada, se Ele fez você se alimentar, você caminhar, você trabalhar, isso é motivo de grande alegria. Quantas pessoas não puderam fazer isso durante essa semana? Que já não estão no nosso meio, ou estão presos, ou estão em hospital, ou estão no centro de recuperação. Mas nós nem valorizamos, porque somos livres, temos um lar para ir e voltar, temos uma família que pode não ser perfeita, mas é a nossa família. Então agradeça a Deus. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez durante essa semana. Sei que para uns não pode até não ter sido fácil, mas quando Ele está conosco, tudo Ele pode mudar e transformar. Querido Deus, amado Pai, Senhor, quantas vezes nós levantamos e nem agradecemos, quantas vezes nós deitamos e nem agradecemos, porque mais um dia terminou e o Senhor esteve conosco o tempo todo. Mas a partir de hoje nós queremos, Pai, que o Senhor receba de nós o louvor e a adoração que te deve. Quer comendo, quer bebendo, ou qualquer outra coisa que a gente venha fazer, que a gente faça para a glória do Senhor. Obrigado pela semana que passou, pelo livramento, pela solução de problemas que para nós era insolúvel, não tinha chance de dar certo.